Fala galera, muito bom estar aqui com vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Kaique, tenho 17 anos, sou presidente da Federação Metodista de Juvenis da 5ª Região. Se você quiser conhecer um pouco mais de mim, me conhecer de perto, só se seguir no Instagram, @KaiqueMedeiros_. E para mim estar aqui com vocês hoje é um prazer esse convite, mesmo que de forma online, mesmo que de forma não presencial, mas compartilhar da palavra de Deus com vocês vai ser algo muito grato para o meu coração. E o que eu desejo de verdade é que aonde você estiver, o potencial do Evangelho, que aonde você estiver, seja na sua casa, seja na sala da tua casa, no quarto, enfim, qualquer lugar, ou em qualquer dia que você estiver vendo essa mensagem, o poder do Evangelho, que o Evangelho traz para nós, possa também te impactar. Então que em nome de Jesus essa mensagem faça sentido para você hoje, assim que você está vendo essa mensagem, assistindo esse culto. Bom, o título da minha mensagem eu quero trazer com vocês nesse tema sobre anunciar o Evangelho, anunciar Jesus para o mundo, principalmente como juvenis. Eu quero falar sobre o nosso potencial nele. Nosso potencial em quem? Exatamente em Deus. Sabe, em você há algo poderoso, em mim e em você há algo extremamente poderoso que pode transformar as pessoas. Em você há um poder, em você há uma grandeza colocada, escondida em você, que pode transformar pessoas, que pode transformar lugares, que pode transformar situações. Ou seja, o que foi depositado em você é de extremamente importante, muito poderoso, e você precisa entender isso, tá entendendo? Ou seja, você é uma chave, você se torna uma chave que pode mudar ambientes, que pode mudar algumas coisas, se você estiver posicionado da maneira certa, se você estiver correndo na direção certa, na vida, você pode mudar essas coisas. E o que é isso? Já quero adiantar você, é exatamente o poder do Evangelho. É exatamente o que Jesus veio fazer na terra. É sobre o reino de Deus colocado na terra, manifestado por você, que pode trazer essa mudança. Eu me recordo de algumas coisas, eu quero compartilhar com você aqui sobre a vida de Jesus. Sabe, Jesus, por ele ter realmente bem forte e como um Deus e também como um homem, o poder do Evangelho em si, Jesus mudou pessoas. Aonde Jesus passou, ele mudou pessoas, ele mudou lugares, ele mudou situações. Em Lucas 19, de 1 a 10, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Aonde Jesus chegou, aonde Jesus passou, ele muda a vida de pessoas. Zaqueu era um homem, um cobrador de impostos, um homem que pela sociedade nós podemos chamá-lo de pecador notório, era alguém excluído da sociedade porque as pessoas não se davam bem com ele, ele roubava das pessoas. E a partir de um momento, a partir de um encontro com Jesus, Zaqueu não rouba mais. Zaqueu ele começa a distribuir o que ele tinha acumulado com os outros. Zaqueu começa a fazer boas ações para aquelas pessoas daquela comunidade, daquele redor, por causa de um encontro com Jesus. Cara, um encontro com Jesus na minha e na sua vida pode transformar os atos e as coisas que fazemos. Sabe, você pregar Jesus às pessoas, você dizer sobre Jesus para sua família, pode mudar aquilo que elas faziam. Pode ter um antes e o depois, um antes do que elas faziam antes e um depois do que elas vão fazer agora, a partir desse poder colocado nelas também. Na igreja, eu acho lindo isso, na igreja nós somos na igreja, quando conhecemos Jesus, somos ex-drogados, ex-bêbados, ex-pessoas ruins, ex-pessoas maldosas, ex-pessoas gananciosas, ex um monte de coisa, porque a partir desse momento, o que você fez fica para trás e agora algo novo começa. É exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que roubava, ele era um ladrão que roubava mais, coletando os impostos, mas a partir do momento de um encontro com Jesus, Zaqueu mudou. Aquele homem precisava somente de um encontro com Jesus. Eu me lembro também de uma outra história em Mateus 14, do 13 ao 21, que diz sobre uma situação de fome.
uma fome de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. E o legal é que essa história, eles relatam no Evangelho, eles relatam na Bíblia, que eles estavam ouvindo um sermão de Jesus há muito tempo. E Jesus não queria dispensar aquelas pessoas, não queria dispensar eles sem comida, sem que eles tivessem recebido um alimento físico também. Jesus se preocupava também com a questão física, não só espiritual das pessoas, mas física. E ele então desafia os discípulos a multiplicar o pão. Ele fala, deem vocês mesmos de comida a eles. E aí eles recolhem ali 5 pães e 2 peixes. Jesus ora, dá para os discípulos e os discípulos começam a repartir com 5.000 pessoas aquele alimento. E é na mão dos discípulos que vão acontecendo a multiplicação. Não é na mão de Jesus que acontece esse milagre. A gente costuma dizer que Jesus fez esse milagre, mas o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Os discípulos que estavam caminhando e tirando ali parte daquele alimento, distribuindo sobre aquelas pessoas que viram a multiplicação acontecer. Ou seja, as pessoas não poderiam ir embora sem comida. Jesus reuniu eles ali e falou para os discípulos, deem vocês mesmos de comer, e começa uma grande multiplicação de comida. Ou seja, aonde Jesus chega, ele muda situações. Aquele povo estava com fome, porém quando Jesus dá a graça e distribui o pão, o peixe na mão dos discípulos, fartura começa. Fartura começa. Sabe, o evangelho na sua vida, o evangelho nas nossas escolas, o evangelho nos ambientes que você frequenta, seja uma pista de skate, seja um teatro musical, seja um clube de dança, seja um grupo de, sei lá, de lutas que você participa, qual seja a área que você estiver com influência, aonde você estiver, pelo poder de Jesus que habita em você, você pode mudar situações. Se existia talvez tristeza, se existia talvez fome, talvez uma fome da alma dessas pessoas, você ali pode ser esse instrumento de mudança. Você ali pode ser realmente essa chave que pode transformar esses ambientes. Tá sentindo que legal isso? O poder, o potencial que nós temos em Deus de transformar pessoas, de transformar lugares, situações. Vamos falar de lugares então. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, Jesus ele está entrando numa aldeia. Onde Jesus chega, ele muda lugares também. Jesus ele está indo para uma aldeia, ele está entrando numa aldeia. E quando ele está entrando numa aldeia, ele avista um velório. E não é um velório comum, é um velório muito triste. Muito triste porque aquele velório era de uma viúva enterrando seu único filho. Naquele tempo, as mulheres dependiam financeiramente do sustento dos homens. E aquela mulher já era viúva. E a única solução que ela tinha era o filho. E a Bíblia relata que o filho dela estava morto. Até aquele momento, estava morto. Ou seja, é como se aquela viúva estivesse depositando ali todos os seus sonhos, todas as suas metas, todas as suas perspectivas de vida, sua vontade de sonhar. A vida dela simplesmente estava se encerrando. Por quê? Porque ela estava enterrando o seu único filho. E ela já era viúva. Tá entendendo? Ou seja, Jesus chega numa aldeia e avista um velório. E aí Jesus se aproxima desse velório e ele vê ali aquela situação, ninguém fala nada com ele. Ele simplesmente põe a mão no morto, no caixão. E o que acontece? Ele ressuscita o filho daquela viúva. Uau! Uau, isso é tremendo. Jesus ressuscita, Jesus devolve a vida. Jesus ressuscita uma pessoa. Jesus restaura, Jesus devolve sonhos, visões, perspectiva de vida para aquela viúva. Isso aqui é lindo. Ou seja, e uma questão muito legal culturalmente falando sobre os judeus é que aquele povo, eles gostam de velórios. Se a gente for ler as citações bíblicas, existem velórios de 7 dias na Bíblia. Existem velórios que eles ficam remoendo aquela dor, sabe? Eles pagam pessoas para chorar no velório. Pessoas de boas condições financeiras pagavam pessoas para chorar, porque era sinônimo que aquela pessoa era querida, era um status naquela época. Ou seja, eles gostavam de velório.
Parece estranho falar isso, né? Mas eles gostavam de velório. E aí quando Jesus chega naquele lugar, ele transforma aquela tristeza em alegria. Sabe, aonde eu e você chega, aonde eu e você que possuímos o poder do Evangelho, possuímos a palavra de Deus, aonde nós chegamos, nós precisamos transformar tristeza em alegria. Sabe qual é a diferença entre pessoas do mundo e pessoas cristãs? Porque pessoas do mundo, aonde elas passam, elas podem estragar festas, elas podem estragar casamentos, elas podem estragar família, elas podem estragar qualquer coisa. Sabe a diferença delas com você? É que aonde você e eu chegamos, nós temos a capacidade e o poder de estragar velório. Não seja uma pessoa que estraga situações de vida, família, sei lá, ambientes. Seja alguém que estraga velório. Sabe como você pode estragar um velório? Trazendo vida, trazendo alegria. Parece difícil falar isso em um ambiente que é triste, em um ambiente que é cinzento, pesado. Não sei se você já foi em um velório, mas ali ninguém conta piada, ali ninguém fala nada, ali todo mundo chora. Chora olhando fixamente para uma pessoa falecida, sem vida. Então aquele ambiente que é de tristeza, Jesus chega e transforma em alegria. Uau, isso é muito poderoso. Sabe, você tem o poder que pode trazer as únicas esperanças que alguém pode ter de volta à vida. Você pode ser uma pessoa que pode trazer vida de novo a alguém a partir do poder que há em Jesus, que habita em você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu quero ler com você. Eu só citei para a gente ganhar tempo, para você não ficar enjoado de ouvir essa mensagem, porque isso aqui é poder de Deus para sua vida. Mas eu citei aqui várias passagens bíblicas, mas eu quero ler algumas, talvez com vocês. Romanos, capítulo 8, do versículo 19, diz assim, eu acho lindo esse versículo, que ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso aqui é maravilhoso. O que aqui está dizendo é que a terra, a criação, ela espera com ardente expectativa, com muita vontade, a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas, os lugares, as situações, elas estão esperando de alguma forma pela sua revelação. Pelo momento em que você irá aparecer e trazer mudança. Com o quê? Com a sua filosofia de vida, com a inteligência que você possui, com o conhecimento daquilo que você carrega? Não, com o poder do Evangelho, com as boas novas que eu e você precisamos anunciar. Porque essa revelação que está dizendo aqui, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa questão, filhos de Deus, é o Evangelho, é Jesus. Você era criatura, mas a partir do momento em que Jesus morre, você se torna filho de Deus. Você é lhe oferecido a oportunidade de se tornar filho de Deus. Ou seja, é o Evangelho na sua vida, vivo. Viver o Evangelho como um estilo de vida. Isso sim que a criação está esperando. Ela está esperando a revelação dos filhos de Deus. No momento que você irá aparecer. Sabe, então lugares, situações, pessoas estão esperando pelo momento em que você aparece para trazer mudança. Uma mudança do Evangelho vivo que você carrega. Do poder de Deus na sua vida. Das situações que Deus traz para você. Existem muitas situações, muitas causas ruins no mundo. Muitas, né? Que espera que a gente posicione, que espere a maneira, que nós entramos no jogo de maneira certa para fazer gol, para ganhar, para realmente batalhar e trazer mudança, sabe? Existem problemas na sua própria vida, talvez na vida da tua família, né? Nos lugares que você frequenta, que espera pelo seu posicionamento, sabe? Existem pessoas nessa terra, existem pessoas talvez no grupo de escola, na sua sala, na igreja, em qualquer lugar, pessoas que você conhece, que estão sem esperança por esse tempo que vivemos, do corona, né? Do Covid-19. Existem pessoas que estão abatidas porque perderam alguém nesse tempo de pandemia.
Existem pessoas que estão tristes na sua alma e não sabem o motivo. Simplesmente são abatidas, almas angustiadas, sabe? Que estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Do momento em que você irá se revelar, do momento em que você irá realmente se aparecer para trazer mudança, para trazer uma resposta, para trazer uma paz a elas. É isso que elas estão esperando. Existem situações, sabe? Existem situações, existem traumas, dor, sofrimento, problemas. Existem tantos que a gente pode citar, talvez você conheça, talvez problemas internos, aqui dentro do nosso coração, ou talvez externos, uma família destruída, uma família perdida, um casamento que está se acabando, né? Talvez você conhece alguém, talvez na sua própria família, talvez uma situação financeira não muito boa, sabe? Vários tipos de problemas, enfermidades, pessoas doentes, à beira da morte, muita coisa, esperando o momento em que você se revela e traz uma declaração de poder. Que vai trazer alegria nesses momentos difíceis, nesses momentos complicados, sabe? Alegria, que vai trazer uma declaração de poder para trazer alegria. Há lugares que os filhos de Deus precisam habitar, sabe? Os filhos de Deus precisam habitar a política, a educação, a economia, a saúde, a segurança pública. Existem a arte, o entretenimento, o esporte. Existem tantas áreas no mundo que nós precisamos entrar. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus, eles têm princípios. Porque os filhos de Deus, eles possuem caráter. Porque os filhos de Deus não se dobram diante da cultura e do regimento desse mundo. Mas eles vivem transformando a sua mente. Não nos conformando com esse século, mas sempre transformando a nossa mente. Com a revelação da luz da palavra, com o evangelho que possui poder dentro de nós. Há lugares que a sua casa, que esperam pelos momentos em que nós, eu e você, iremos se revelar para trazer princípios do reino de Deus, para trazer uma diferença dentro dessa nação, para o Brasil, para a sua igreja local, para a sua casa, para o seu estado, para o seu bairro, para a sua cidade, trazendo uma justiça celestial. O ambiente, ele nunca vai ficar vazio. Se a gente vê tanta porcaria, tanta coisa ruim na internet, na escola, na educação, na política, em vários ambientes, é porque um ambiente ele nunca fica vazio, nunca. Um ambiente ele nunca fica vazio. Um ambiente, ou ele está claro, ou ele está escuro. Se existe trevas, é porque nele está faltando a presença da luz. A sua vida. Você. Se você reclama tanto que a vida está complicada e está difícil e está muito esquisita, tudo que estamos vivendo, é porque está faltando filhos de Deus se posicionarem. Trazerem o evangelho à vida. Trazer o evangelho como estilo de vida. Tá entendendo? É por isso que às vezes os lugares estão escuros. É por isso que existem situações, existem lugares, pessoas que não estão vivendo na luz, não estão vivendo bem, não estão vivendo a realidade que Deus colocou para nós. E aí por causa disso, as coisas estão difíceis. Mas os filhos de Deus precisam chegar. E aonde eles chegam, eles precisam trazer luz. A luz que você carrega é a luz do evangelho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, diz uma coisa muito legal. Diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Sabe, um momento de caos é um ambiente propício para um haja luz. No começo da fundação desse mundo, no começo da criação disso aqui que vivemos, nesse lugar que habitamos, era um caos, era trevas, estava sem forma e vazio, era uma bagunça, era uma escuridão total, era desordem. Mas sobre uma declaração de poder de Deus, houve luz.
houve luz. A criação, ela aguarda a declaração, a minha e a sua declaração de poder para obedecer, para trazer luz, para trazer claridade, para trazer sonhos, para trazer visões, para trazer uma nova mentalidade de vida, um novo estilo de vida, para trazer realmente Jesus, salvação, poder de Deus. Sabe por quê? Porque a terra ela está sujeita à autoridade do homem. E nada no reino de Deus, acontece sem antes ter tido uma declaração. Você precisa declarar algumas coisas, você precisa proclamar algumas coisas. Ser filho de Deus te dá a honra, te dá essa autoridade, essa honra de ser incluído no que Deus está fazendo na terra. Então, meu amigo, cara, não desperdice essa chance que eu e você tem de trazer transformação, de trazer solução, de trazer algo de vida para as pessoas da terra. E tudo isso é condicional a quem você é. Quem você é, porque a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos filhos do João, não é dos filhos da Maria, não é dos filhos do Joaquim, não é dos juvenis metodistas, não. É dos filhos de Deus que a criação e o mundo está esperando. Então, essa transformação ela é condicional a qual grupo você está. E é importante você entender que você é filho de Deus. E ser filho de Deus te dá o papel de representar o seu Pai nessa terra. De representar o seu Pai aonde você estiver, da maneira como você estiver. Isso é maravilhoso. E Deus... E aí a gente entende que a nossa identidade, ela está baseada em Deus. Identidade, ela é da filiação de Deus. Sabe, uma criatura, ela não pode falar o que outra criatura é. Ela não pode definir o que uma outra criatura é. Sabe por quê? Porque um copo d'água, uma caneca d'água, não pode olhar para outra caneca d'água e falar, você é uma caneca d'água. O que pode definir uma caneca d'água é quem o criou. É quem o fabricou. Sabe quem pode definir você? O Criador. O que Deus fala a respeito de você é o que te define. E a Bíblia está recheada de menções que diz que nós somos filhos de Deus. Que diz que você e eu somos filhos de Deus. Quando ele começa a criar o mundo, e nas menções bíblicas que temos em Gênesis 1, versículo 26 e 27, diz que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Ou seja, quem define quem você é o Criador. O que Ele fala. Identidade não é quem você é. E a palavra identidade, ela significa igual a quem você é. Identidade. Igual a quem você é. Portanto, você é igual ao seu Pai. E por causa dessa menção, por causa dessa mentalidade, eu e você podemos fazer diferença. Podemos trazer mudança. Podemos trazer ordem. Podemos fazer declarações de poder, porque somos filhos de Deus. E o nosso Pai, quando Ele chegava em algum lugar que estava em caos, ou quando Ele chega em algum lugar que está totalmente triste, abatido, talvez precisando de alguma coisa, Ele diz, haja luz. Ele diz, morto, levanta. Ele diz, vamos multiplicar comida. Ele diz, você roubava, mas agora não rouba mais. Ele muda ambientes, Ele muda pessoas, Ele muda situações, porque Ele é Deus. E você tem isso em você. Sabe? Saber quem você é, que você é filho de Deus, te traz responsabilidade. É a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Se eu sei que eu sou filho, então eu entendo que tem alguma coisa esperando o meu momento de manifestar. Esperando o momento em que eu vou me levantar, o momento em que eu vou me posicionar. Não, eu sei que eu sou filho de Deus, vou deixar esse trem de lado, vou deixar o pecado, vou abandonar essa vida medíocre e vou viver algo novo. Vou viver o potencial do Evangelho na minha vida. E aí é que eu quero falar com você sobre
o reino de Deus. A transformação que você precisa viver, a transformação que você pode gerar, é a transformação do reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, Kaique? O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é uma manifestação física de transformações em ambientes, em pessoas, em lugares. Quando Jesus ele vem ao mundo, a principal mensagem de Jesus, se a gente lê os evangelhos, é sobre o reino de Deus. Eles arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Eu vim trazer o reino de Deus. A principal mensagem de Jesus, o que ele ensinava era sobre o reino. O que ele pregava era sobre o reino. O que ele demonstrava era sobre o reino de Deus. Jesus veio trazer essa mentalidade sobre reino. Sabe? Os discípulos eles ficavam confusos porque eles achavam que o reino de Deus, o reino de Jesus, seria instalado em algum lugar. Seria no trono de Davi, que ele governaria com um braço forte. Seria quando que ele tiraria aquele povo dos domínios dos romanos. Quando? O que eles não entendiam é que o reino de Deus não era desse mundo. O reino que Jesus estava trazendo era uma mentalidade, era um estilo de vida, para que eles vivessem a partir daquele momento e nunca mais parassem. Reinos crescem e reinos terminam. Reinos têm período de vitórias e períodos de guerra. Reinos eles têm começo, meio e fim. Mas reino dos homens, mas o reino de Deus, ele é um reino que ele é instalado e ele apenas começa. Não tem fim. Não tem fim. Pois ele começou e ele diz que está próximo. Ele viveu aqui. Ele morreu, ressuscitou. E ele disse que o reino de Deus ainda não veio em plenitude. Há de vir o reino de Deus ainda em plenitude. E enquanto esse momento não chega, esse momento de pressão entre que a gente vive o reino que ele declarou e o reino que há de vir, nós vivemos aqui, nesse meio, fazendo diferença, vivenciando o reino de Deus da forma que nós entendemos. Caio, o que é o reino de Deus? Fala para mim alguma menção do que é o reino de Deus. Mateus 11, 2 a 5, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Uau! O que acontece aqui? João Batista ele havia sido preso e ele estava confuso se realmente aquele Jesus era o Messias, se aquele realmente Jesus que estava ali era realmente aquele Messias que eles estavam esperando de promessa. E aí ele manda seus discípulos ir até lá para comprovar isso, fazendo uma testificação. E aí Jesus, ele estava vivendo o reino, com demonstrações físicas do poder de Deus. E aí quando os discípulos de João chegam lá, o que é que eles dão de cara? Eles dão de cara com a testificação de sinais físicos. Eles veem e ouviram. Eles sentem e veem os mesmos sentidos que comprovaram para João Batista, quando ele batizou Jesus, que Jesus era o Messias. Vou te fazer entender isso aqui, talvez você não entendeu. Quando João Batista batiza Jesus, eles ouvem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Do céu todos ouvem essa voz, e aquilo mexe com eles, que Jesus realmente era o Messias. Não só isso, como desce do céu, e eles veem todos, desce do céu uma pomba sobre Jesus, representando o Espírito Santo. Ou seja, os sinais de ouvirem e verem que testificaram para João Batista que Jesus era o Messias, foram os mesmos sinais que os discípulos de João Batista voltaram e contaram, compartilharam para ele que Jesus realmente era o Messias. Sabe, o ministério de Jesus ele apenas se inicia quando ele é batizado, tanto nas águas quanto no Espírito.
E quando o Espírito vem sobre a vida dele, de modo igual também os discípulos, eles só começam a partir a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, a pregar as boas novas, a enunciar o Evangelho, só depois que eles são cheios do Espírito Santo. Só depois que o Espírito Santo vem sobre eles, preenche o coração deles de uma total certeza que era Deus. Sabe, a gente precisa entender que o poder que carregamos de pregar o Evangelho é porque Jesus morreu e outro veio. Quando Jesus morre, outro pode vir, que é o Espírito Santo. Há um poder em mim e em você, o poder que carregamos a partir do Espírito Santo, que pode transformar esses ambientes, que pode transformar tudo à nossa volta. Jesus, ele é a manifestação de Deus nessa terra de forma física. E o Espírito Santo é ali a manifestação de poder de Deus e de Jesus nessa terra que habita em você. O Espírito Santo, ele é parte celestial. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Ele é um Deus. Ele estava na fundação do mundo. Ele é poderoso o suficiente para trazer ordem. Para trazer declarações. E aí, essa parte celestial, chamada Espírito Santo, chamada uma parte do Espírito de Deus, ele mora dentro de você. Existe em você um céu aberto. Em você possui um céu aberto. E um céu aberto em você que pode trazer momentos de mudança, que pode trazer uma declaração de haja luz, que haja paz, que haja alegria, que haja felicidade, que haja isso, e que em nome de Jesus seja curado. Isso que você carrega do Evangelho, você precisa anunciar. Isso é o poder de Deus para a salvação do mundo. Você não pode ficar com isso guardado em você. Não pode. Entendeu? Isso é o que Jesus fez por nós. Jesus não apenas nos dá um sentido de vida, um motivo para morrer. Não. Jesus nos dá... perdão, falei a frase errada. Jesus não nos dá apenas um motivo para morrer. Ele também nos dá um motivo para viver. O Evangelho. O Evangelho de Deus é poder para a salvação desse mundo. Porque isso é a centralidade de Cristo na nossa vida. Quando Jesus vem, morre na cruz, ele nos dá a filiação de Deus. Fazemos parte da família de Deus, da família celestial. E a vida até pode ser um caos, complicado, mas o reino de Deus que mora em você a partir do Espírito Santo pode trazer transformações. Somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Salvação, curas, liberdade, leveza, amor, paz, livramentos. Há uma herança imensurável que Cristo conquistou para os filhos de Deus. Para você. Você também pode trazer essas mudanças e gerar vida a partir dessas conquistas. Sabe quando? Quando você e eu somos edificados na revelação de filhos de Deus. Aí sim começamos a transformar os lugares, as pessoas, as situações, devido à demanda que nos espera, a ardente expectativa da criação. Pregando aí sim o Evangelho, pregando aí sim e vivendo um estilo de vida do reino de Deus, que promove paz, justiça e alegria no Espírito Santo, sendo empoderados por esse poder que já mora dentro de nós, sendo cheios desse fluir. E aí quando a gente começar a falar, quando eu e você começarmos a declarar, isso apenas flui dos nossos corações como verdade eterna. Passa por mim, passa por você e sempre volta para Deus. Sempre. Aí a gente precisa tomar uma atitude de abandonar a nossa vida. Uma vida medíocre, um cristianismo barato, que não prega transformações, que não prega mudança, apenas prega uma cruz incompleta, uma cruz que às vezes nem sempre vem acompanhada de ressurreição. Isso sim é triste. Você pode viver grandes coisas em Deus a partir de anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas ao mundo. Sabe, fazendo grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, para transformar a tua casa, a tua família, teus amigos, tua escola, o nosso país, a tua cidade, a tua igreja local, igreja metodista inteira, a partir desse problema. Amém?
sabe, o potencial que nós temos, o potencial que temos, ele só pode ser desenvolvido no reino de Deus, sendo filhos e filhas de Deus, abandonando uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade pequena. Amém? Sobre essa palavra eu encerro aqui. Fico muito feliz de estar compartilhando Jesus para vocês, mesmo que de forma online. Isso continua sendo incrível para mim. Compartilhar Jesus de forma online, presencial, física, enfim, para mim sempre é uma alegria. Então, o meu beijão para vocês, Igreja Metodista São Carlos, para esses juvenis maravilhosos. Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês, a casa, a família. Pastor Gilson, muito obrigado pelo convite, fico honrado demais sobre esse convite. Se você quer me acompanhar pelo Instagram, me segue lá, @KaiqueMedeiros_. Também tem o canal em Spotify, podcast, devocional, pregação, conteúdo, às vezes sobre alguma coisa do reino de Deus. Acompanha lá, você também pode ver. Em breve também estarei com um canal no YouTube e espero que a gente possa sempre estar compartilhando Jesus. Essa deve ser sempre a nossa missão. Amém? Quero orar por você. Deus de graça, Deus de amor, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por essa palavra. Eu peço para que o Senhor possa cuidar do coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o nosso potencial em Jesus possa ser de tal forma poderoso, a ponto de a gente transformar ambientes, lugares, pessoas, situações. Jesus, faça que cada um de nós sejamos realmente missionários, pessoas comissionadas a pregar o ID, a transformar ambientes, a gerar transformação, não do nosso conhecimento, da nossa filosofia de vida, do nosso senso comum, mas a partir daquilo que carregamos com o Senhor. Muito obrigado, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, galera!